bem-vindos a mais um Ed News na TV, aqui no portal da UOL TV, e que tem o apoio e o patrocínio da produtora Infinity. No programa de hoje, uma entrevistada maravilhosa, colega minha de muito tempo, Fernanda Romano, nossa Fefa, né? Fefa, legal que você está aqui com a gente, hein? Um prazer estar aqui, obrigada por me convidar. Legal. Fefa, conta, pô, eu conheço um bocado da tua vida, mas eu queria que você contasse, a gente registrasse aqui no Ed News para ficar para a história, até porque você é uma vencedora, né? Calma, vencedora. Estamos trabalhando para melhorar a sua experiência. Tá bom, tá bom. Mas me conta, como é que você resolveu ser publicitária? De onde veio essa ideia? Então, eu fui vizinha por muitos anos de um grande publicitário, de um grande redator, o Cláudio Carillo. Cláudio Carillo, Eu conheço o Cláudio depois do Dalton, né? Exatamente, eu conheço o Cláudio desde que eu sou criança. Inclusive, antes da gente ser vizinhos, porque a esposa do Cláudio, a Marília, era professora na escola onde eu fiz maternal. E aí quando a gente foi morar onde eu morei, a casa que eu morei até eu sair de casa, o Cláudio, a nossa casa era aqui, tinha um terreno vazio, que depois teve um português que ficou entre nós, e a casa deles. Então, eles são o máximo, são super bacanas. E o Cláudio e a Marília demoraram muito para ter filhos, né? Tanto que o Cláudio sacaneava meu pai loucamente, porque pai de moça vive de ilusão e não sei o quê. No fim, ele foi ter 4 filhas. Então, eles tinham cachorros, eles tinham vários cachorros. E eu, toda vez que arrumava confusão na minha casa, eu fugia para casa deles. Eu falava, vou fugir de casa para casa do tio Cláudio e da tia Marília. E eu cresci com aquele cara que é uma personalidade incrível, um carisma incrível, uma pessoa que, né, o tempo todo com um sorriso incrível e contando histórias maravilhosas. Eu olhava, você se encantou, falou, falava, eu queria fazer o que ele faz, né? Muito bom. E além dele, alguns anos depois de conhecer ele, também na vida pessoal, eu encontrei outro grande redator, que é o Luiz Toledo. Sim. E o Luiz Toledo, ele é primo de um casal que é muito amigo dos meus pais e que, na verdade, meus pais conheceram esses casos por causa de uma amiga minha de infância, uma longa história. E a gente passava alguns feriados na praia, em Camburi, e o Luiz Toledo estava lá, e a gente passava ano novo junto. E eu nunca vou esquecer, para mim ele não é Luiz Toledo, ele é o Gugu, porque ele é Luiz Augusto. E ele fazia um countdown para meia-noite. Então ele começava, são 9 da noite, tudo vai bem. Eu achava ele incrível. Ele é um super contador de histórias também. Então eu vi esses dois caras e eles eram os dois da área de criação, né? E 2 redatores, 2 grandes contadores de história. Eu olhava eles e falava, esses caras são engraçados, são divertidos. Vida boa, né? E eu falava, eu acho que eu queria muito ser que nem eles quando eu crescer. Eu não sei se eu um dia vou ser, porque os caras são geniais, mas estamos trabalhando, estou tentando. Legal. E aí, você teve um momento na tua carreira e que eu acho que foi decisivo, onde você foi seguramente uma das primeiras pessoas publicitárias a entrar no mundo da internet, ou seja, do cyber, né? Como é que se deu isso? Isso já na DM9? Não foi antes da DM9. Na verdade, foi culpa dos publicitários. Deles e dos dois de novo? Na verdade, não. Aí eu não posso culpar eles dois, né? Foi culpa do mercado publicitário, porque eu fiz faculdade, quando eu saí da faculdade, eu no último ano da GV, eu estava estagiando na área de marketing de uma empresa. E aí eu fui efetivada lá, fiquei lá. Mas eu sempre tinha essa coisa, eu queria experimentar uma agência, passou um ano, eu decidi que eu ia experimentar uma agência. Como eu tinha feito administração, eu fui parar na área de atendimento, planejamento de uma agência. Sim. E eu fiquei um ano nessa empresa, que foi a Carillo Pastore, embora quando eu entrei lá, ninguém sabia que eu e o Cláudio, a gente se conhecia fazer anos, eu consegui que ninguém soubesse pelos primeiros 6 meses, depois eu virei garota de recados, depois que ficaram sabendo, mas tudo bem. E eu achei super difícil, porque a maneira como o mercado tratava as pessoas... Primeiro, o planejamento não existia, sim, né? Naquela época. Hoje em dia é um pouco mais, mas ainda... O atendimento é que fazia um pouco do papel, né? Mas ainda assim, o atendimento era carregador de layout, entendeu? Então, eu não conseguia dar o meu input, eu não conseguia exercer o que eu tinha vontade de fazer, que era inventar coisa, era ter a minha opinião. Eu sou folgada desde que eu nasci.
Quando eu saí da Carilho, eu falei, nunca mais eu trabalho numa agência de propaganda, eu não sou publicitária. Porque é trabalhoso também, né? Essa visão que você tinha das pessoas é diferente totalmente, do dia a dia, totalmente né? diferente. Maçante, né? Exatamente, e difícil. Embora assim, eu trabalhei um cliente que foi incrível, que foi a Brahma. Antes de Ambev, foi incrível, aprendi um monte. Aí quando eu saí, eu falei, não quero mais. O Cláudio era muito bom no segmento segmento de cerveja. O Cláudio né? arrebentou, ele fez coisas incríveis. Ficha, né? Desde a número 1, sócio ele arrebentava. E então, aí eu saí e fui trabalhar com a internet. Então eu fiquei 3 anos e meio. Onde você foi? Eu fui primeiro pro Parlo.com, não sei se você lembra. Eu trouxe o Parlo pro Brasil. Clássico, né? Opa! Tô entregando a minha velhice. Depois eu fui pro tantofaz.net, né? E aí o último foi o iBest, quando com o Marcos Vetrasch. Com o Marcos Vetrasch, com o Paulo Humber, e eles me pediram para montar os portais, que a gente lançou com 2 portais. Aquilo foi muito grande, né? E foi o último grande portal da internet brasileira a ser lançado, porque era o play da Brasil Telecom em ter o discador e poder ter o tráfego de internet. E ele conseguiu vender, ele fez um bom dinheiro naquela época. O Marcos vendeu as empresas umas 3, 4 vezes. É verdade. Ele tem um dedo de Midas ali. E aí eu tava lá no IBEST quando o ADM9 me chamou, e o ERC me chamou, né? Na verdade o Daniel Chalfon me chamou para conversar, me ligou passando um super chaveco, não, porque a gente queria uma pessoa para a área de internet aqui da agência, não sei o que. Eu falei, então, fulano, ciclano, beltrano, nananã. Não, na verdade eu queria que você considerasse. Falei, então, Dani, não tô considerando, não trabalho com propaganda, não sou publicitária, não tenho tatuagem, não faço escova no cabelo e não compro roupa na Daslu. Não belong. Aí ele, não, então é por isso mesmo que a gente quer você. Vem aqui, dá uma chance. Aí eu fui conversar com o Rei. E eu o diretor de criação, exatamente, né? ele era o VP de criação. Né? O Nizam tinha saído e ele que tocava. O Nizam tinha vendido, depois ele voltou. Ele tinha ido para fazer o IG. Isso. E aí o virou para mim, eu cheguei para conversar com o né? O todo vestido de preto, descabeladinho, assim. Então, não sei o que. Eu falei, então, deixa eu te explicar. Não sou publicitária, não tenho tatuagem, não faço escova todo dia, não compro roupa na Daslu, não pertenço. Por isso que a gente quer você. E passou um mega chaveco em mim na entrevista e tal. Mas ele me ganhou, porque eu terminei o papo com ele. E eu virei pra ele e falei assim, então tá, então deixa eu pensar, eu vou dormir nessa ideia. Aí ele olhou pra mim e falou assim, então faz assim. Vai pra casa, tira uma soneca e me liga depois da soneca, que eu tô embarcando 9h30 pra Nova York, que eu tenho que produzir uma campanha de Lucky Strike, sei lá o quê, e eu preciso dessa decisão. Eu achei hilário, né? Folgado, paca. E aí foi acertado, não? Eu acho que mudou a tua carreira, né? Mudou minha carreira. Vida, né? A ADM9 foi uma plataforma incrível pra mim, assim, eu só posso agradecer. Os primeiros 6 meses eu pastei muito, eu todo dia me perguntava onde eu fui amarrar meu burrico, o que eu tava pensando. Porque é uma pressão enorme. Não, e um mês depois que eu entrei, o Nizam voltou. Porque eu não né? fui lá pra trabalhar com o Nizam, e quando eu cheguei, um dia eu chego no escritório, o Nizam tá atrás de você, eu falei, que Nizam, que como? E foi incrível, e aí eu trabalhei ao lado de pessoas fantásticas e tive o Sérgio Valente na minha vida, que foi fantástico. Rede News na TV.